Para todos, hoje nós temos a autoconscienciabilidade retrocognitiva. Isso está dentro da intrafisicologia. O nome é grande, mas ele demonstra aquilo que a gente quer dizer, que é a condição paradoxal da euforia mais avançada, da consciência lúcida, quando ela se sente na vigília física ordinária, como vivia antes da ressoma, em comunex de holopensene cosmoético harmônico. Eu estou falando isso aqui porque é uma coisa totalmente nova, mas vocês também são novos na Terra. Gente que fez curso intensivo é gente nova. Vocês são personalidades novas, sabe, na face da Terra, hein? É outro homo e outra o iman também. Você está entendendo? Então, o que é que se passa? É preciso da gente falar essas realidades, que vocês estão caminhando para isso. Isso vai acontecer. Então, já estou mostrando o que é o fenômeno, amanhã o povo vai ver. Isso a gente pode colocar, talvez, dentro daquele livro que eu quero fazer o ano que vem, que é Mega Fenomenologia. Esse aqui é dentro do assunto. Agora, a retrobiografia pessoal, a sensação eufórica máxima da consciência mulher, da autolibertação da matéria, é uma euforia revitalizadora, é uma mini retrospectiva feliz. Os fatores indutores do fenômeno, o afloramento da homeostasia extrafísica em plena vigília física, a euforia gerada pela euforex relembrada. Só isso aqui já é o resumo de tudo. A euforia gerada pela euforex relembrada. Tá certo? Está fazendo rima, não tem nada que ver. A euforia inspiradora, a amplificação temporária da autoconsciencialidade. Agora, a autoparaprocedência, a intermissibilidade pessoal, a holomemória pessoal, o caminho da cosmoconsciencialidade, a autovivência do estado vibracional profilático, o fenômeno da descoincidência vígio, a extrapolação parapsíquica providencial. Aqui, a autoconsciencialidade retrocognitiva é uma condição praticamente que prepara a descoincidência vígio. A surpreendência da hiperacuidade pessoal, o extracom, o ciprione, a pangrafia pessoal, a recaptura mnemônica das paravivências. E por aí vai. No fim, nós falamos, a condição da autoconsciencialidade retrocognitiva se insere entre os parafenômenos intraconscienciais mais expressivos, como reflexo homeostático da paraprocedência pessoal. Você já vivenciou alguma condição de euforia interpretada como sendo parafenômeno da autoconscienciabilidade retrocognitiva? Tal fato ocorreu durante a adolescência ou na maturidade, devido aos processos de desenvolvimento e principalmente curso intermissivo que eu estou falando isso. Agora, esse é o verbete 1201, 3 páginas, 42 logias e 6 máximos. Está certo aí com você? Quer dizer que hoje a gente está acertando aí? Estamos chegando à mesma conclusão, é isso? Agora, aqui nós temos algumas perguntinhas. A pusilanimidade está dentro do trafal ou do trafar? Olha, tanto faz como tanto fez, eu acho que estão dentro das duas. A pusilanimidade é quando a pessoa vê um processo do passado e aquilo mexe mais profundamente com ela, ela se assusta, ela começa a ficar mais temerosa e ela enfraquece a autoconfiança. De modo que isso é um trafar, e ao mesmo tempo ela não recuperou aquela disposição, a motivação, a intrepidez, a coragem que ela desfrutava quando fez o curso intermissivo. Tem uma amiga que entrou em contato há pouco tempo com a Conscienciologia.
Apesar de já ter feito muita coisa na vida até aqui, ao entrar em contato com o paradigma consciencial, começou a se sentir vazia e com um pouco de medo de enfrentar as reciclagens que percebe que terá que fazer. Ela tem muita força de vontade, mas pela primeira vez na vida está com medo de seguir adiante. Como posso ajudá-la? Primeiro, é preciso saber qual é o quarto fechado que ela tem. Isso aí está mal contado. Precisa saber qual é a razão real. Tem uma coisa que o paradigma deve ter mexido com ela mais seriamente. Isso é o nó górdio, isso é o busilis do problema, é o weakest point, quer dizer, o ponto mais fraco que ela tem. Precisa dela saber disso e fazer uma catarse, limpar o problema. Alguma coisa mexeu. Foi rodando, rodou, mexeu nela. Agora veja, até que ponto que isso pode ser pusilanimidade que eu estou falando aí? Eu dou um problema para pensar. Tenho 42 anos. Quando tinha 16 anos, eu andava por uma rua, sentindo fora do corpo, ou melhor, meu pensamento estava fora do meu corpo. Isso era horrível. Tive que parar de estudar por 6 meses e levar-me até para exorcismo evangélico e tal. E nada adiantava. Eu pensava que ao acordar fosse terminar o pesadelo, mas nada disso aconteceu. Foi somente com um pensamento forte e fixo que a minha consciência fosse minha que isso terminou. Eu pergunto o que era isso. Seria descoincidência? Era uma descoincidência, mas tudo indica com assédio. Porque a gente, quando faz uma fuga astral, que a gente sai e tem a autobilocação lúcida, que você vê seu corpo, por exemplo, andando ou deitado na cama, isso é positivo, não tem nada negativo. Se você sentiu isso é por causa do assédio, isso aí era assédio mesmo. Agora, o que se passa? Começa a trabalhar você e procura estudar dentro da conscienciologia o que a gente chama de autobilocação lúcida. Eu já tive essa autobilocação, me senti fora do corpo, com o corpo andando, com o corpo dormindo, dormindo quer dizer, letárgico, né? Sem o cérebro, com o cérebro vazio. Eu já tive tudo isso. Agora, nunca senti mal assim, não. A gente só tem um certo receio do corpo, principalmente quando eles estão andando. Que isso aí é um processo quase que automático. E é muito rápido. Essas coisas não podem perdurar muito tempo, não. A gente não pode estar dirigindo o corpo muito tempo fora dele. Isso não é bom. Essa é a minha experiência. Terminei de ler o livro Vida de Jesus, do Ernest Renan, indicado pelo senhor. Cheguei à conclusão que, de fato, era um pouco avançado em matéria de energia, nada mais. Mas fiquei curioso no seguinte aspecto. Por que uma consciência que já tinha tal domínio das energias se prestou aquele papel de salvador do mundo? Por que na religião católica tem esse dogma sobre um Deus do universo que se recusa a comprovar a sua existência? Poderíamos dizer, na sua visão, como vê a criação de tudo? O problema todo é o seguinte, tem uma inteligência maior, né? Uma mega inteligência que eu chamo que é o primo pensando, quer dizer, o primeiro pensando que apareceu. Mas isso não interessa para nós não entendemos nem a gente. Você vai entender quem é o grandão? Isso é igualzinho a pessoa que começou no curso pré-maternal. E ela já quer estudar a teoria geral da relatividade de Einstein. Não dá. Tem muita água debaixo da ponte que tem que passar até a pessoa começar a entender essas coisas. Agora, de modo que o processo de J. Cristo, muita coisa que aconteceu ali, ele não se prestou o papel de salvador. Ele era um meninão, um médium em desenvolvimento, que não teve tempo, ele era muito menino. E outra coisa, ele não teve tempo de viver a vida dele. A gente vê por causa das bobagens que faltaram, as outras coisas que ele afirmava. Por exemplo, a época dele teve mais escravatura. Lá, o Renan fala nessas coisas também. Agora veja, ele não falou nada de escravidão. Não explicou nada disso. Uma das coisas mais sérias que eu devia te falar. Então veja, ele era muita criança. Uma outra coisa de criancice é o seguinte, que de vez em quando ele se perturbava todo, ficava desassossegado. E tinha que sair com o discípulo amado dele, né, para a montanha, subir lá no alto para ele fazer um retiro. De modo que era uma criança. Outra coisa, tudo indica que ele morreu com 30 e poucos anos, quer dizer, ele ainda estava na fase preparatória quando morreu.
Você quer saber de cara que era bom mesmo? Vai ler o Apolônio de Tiana. Mas veja, tem muito pouca coisa sobre o Apolônio, mas o negócio é difícil. O senhor poderia aprofundar sobre o fenômeno da descoincidência vígil? Sim. Eu passei um semestre inteiro, um segundo semestre da minha vida, descoincidente. Aí a condição não é nada agradável às vezes. Você então, por exemplo, você fica descoincidido, você vai ter contato com as pessoas e você entra na condição dela como consim, consciex. Então, você está praticamente descoincidido e você vê a pessoa que está coincidida ou semi-coincidida ou que está assediada. Então, com isso, você começa a ter todos os fenômenos simultaneamente. Mas, por exemplo, se a pessoa ainda não domina bem uma pangrafia, a descoincidência vígil é muito difícil ser sustentada. Então, a descoincidência é isso. Você está sempre mais tendente a ser consciex do que consim na vigília física ordinária. Quer dizer, não é nada fácil isso. É preciso ter muito gabarito. E eu, por exemplo, eu quero dizer para vocês, eu passei 6 meses mais ou menos assim. Agora, quando acabou, eu me senti bem. Ou eu queria ficar como consciex, ou eu queria ficar como consim. Mas ficar no entremeio não era muito bom. O que eu fiquei sabendo agora me ajudou muito depois, meus estudos, minha coisa. Saber quem é quem, ver a situação toda, entende? Hoje eu tenho descoincidência vígil se eu planejar minhas coisas e me dedicar, eu sou capaz de passar a temporada com descoincidência vígil. É igualzinho aquele caso também, que eu sou capaz, por exemplo, de ficar com autoconsciência ininterrupta sem dormir aí. Eu fiz isso durante 2 dias. Valdo, professor, o estado em que você viveu esses 6 meses em descoincidência, ele teve vários níveis de descoincidência, né? Não, isso depende da hora, o que você está fazendo, a coisa é essa. Isso. Mas, por exemplo, eu estava mais descoincidido do que coincidido a maior parte do tempo. Uhum. Então, por exemplo, foi preciso de eu adiar uma porção de coisa porque eu não tinha muita confiança para resolver problemas sérios da vida, uma coisa ou outra. Agora, foi o segundo semestre quase que inteiro. Foi mais ou menos quase 6 meses exatinho. Depois disso, o seu parapsiquismo... Não, eu aí então comecei a escrever para publicar livro logo em seguida. Eles fizeram isso comigo para eu ter uma visão do assunto. Uma otimização. Isso foi antes de eu publicar o Projeção da Consciência. Eles me prepararam para isso. Isso aí foi de propósito. Eu sabia que eu tinha assistência, eu sentia assistência, mas o problema não é esse. Uhum. Por exemplo, a pessoa que está fora de forma e ela vai andar na esteira aeróbica, a hora que ela sai, parece que ela está na descoincidência virgem. Ela está andando em cima das nuvens, ela não sabe onde pisar direito. A descoincidência, às vezes, dá essa ideia para a gente. Então, a pessoa que está fora de forma e que anda na esteira aeróbica, na hora que ela sai, e ela parece estar pisando em ovos, assim, ó, isso é até perigoso, sabe? E outra coisa, mostra que a pessoa não está boa, é preciso fazer exercício. Agora, isso lembra a descoincidência dele. É só uma referência. Professor Valdo, esse negócio, essa descoincidência é o que a semiconsciex vive ou... Como é que é? Essa descoincidência vígil é o estado que, no nível evolutivo da semiconsciex... mas é que com ela é diferente. Por exemplo, uma das coisas que eu já cheguei à conclusão, uma semiconsciex tem certos empregos, encargos, funções, trabalhos que ela não exerce. Agora, veja, eu não podia parar a minha vida, que estava tudo encaminhando. Naquela ocasião eu tinha empresas, tinha uma série de condições. Aquilo ali era difícil. O que é bom é que eu já não dirigia, eu já tinha motorista, aquelas coisas todas, isso tudo me ajudava. Mas, por exemplo, uma viagem era um problema, você estar com um monte de gente era um problema, você começava a saber de muita coisa simultaneamente, como se tivesse assim uma telepatia para escutar todo mundo que passava perto de você.
Agora, o negócio é impressionante porque você começa a ver percepções refinadas que no normal a gente não tem. Então, por exemplo, o processo de bicho à distância, bicho, animais, insetos, outros bichos. Entende? Então, é como se você estivesse fazendo uma psicometria generalizada, ininterrupta. Então, o que eu vejo é o seguinte: eu topo a parada, por exemplo, de ser uma semiconsciência, mas eu tenho que reduzir o que eu faço. E eu topo a parada de entrar, você está entendendo? Uma descoincidência visual, mas eu tenho que reduzir tudo que eu faço. E por aí vai. Eu topo uma parada, por exemplo, de manter e provar para vocês que eu sou desperto, mas eu tenho que parar com algumas coisas que eu faço. Então, conclusão. A mesma coisa. Eu sou capaz, por exemplo, de parar com tudo quanto é remédio que eu tomo e começar a mexer nas minhas energias para suprir a ausência dos remédios. Mas veja, nada disso é um bom negócio. Então, veja, o remédio, você reduzir a sua capacidade, os seus potenciais, você ficar dentro de um nível acessível para o exercício do seu trabalho, mesmo que seja menos, a menor, vale a pena. Isso tudo é conclusão que eu fui tirando através dos anos. Né? Agora, gente, eu quero dizer para vocês que no domingo nós vamos ter aqui o colegiado gestor, mais ou menos para o fim da tertúlia, e eles vão fazer uma apreciação sobre o assunto. E eu vou pedir para todo mundo no domingo ficar aí e ouvir o que eles vão falar para a gente chegar a algumas conclusões. Porque eles já tentaram fazer isso várias vezes e nada deu certo até agora. No fim o povo não aparece, ou cai fora. De modo que nós vamos fazer isso agora diretamente na tertúlia para ninguém tirar o corpo fora. Agora, hoje é aniversário da Fátima Soares, da OIC. Ela está por aí? Aonde? Está aí atrás? Ah, está ali atrás. Ah. Gente, então, por favor. Professor, pode falar. Eu queria que pudesse falar um pouco mais sobre fuga astral. A fuga astral é o seguinte, é isso que acontecia comigo. É uma descoincidência que a gente vê, uma projeção imediata, instantânea. A fuga astral é por causa do nome que o povo chamava isso de fuga astral. Mas é uma projeção consciente e instantânea. Então, por exemplo, eu já mostrei aqui para vocês, eu já falei nessa história, que eu estava lá, que vinha da American Society, aquele mesmo caminho que eu fazia, do jeito que eu encontrei com a tal dona lá no Subway. Então, eu fui andando numa das ruas para chegar no Subway. Aí, lá pela Santa, quando eu vejo, eu estava no outro passeio, meu corpo andando lá. Agora, isso impressiona a gente, então eu tive que correr depressa para segurar, porque o corpo estava mecânico, aquele negócio. Agora, outra coisa, e nesse dia eu estava só com a minha pasta de 007, a Holy Barton. Agora, teve um dia que eu estava lá na Gonçalves, Gonçalves Dias, aquela rua, que tinha aquela livraria de sebo lá dos dois irmãos lá, está entendendo? O Leci. Então, eu comprei um monte de livro deles, coloquei nessa mão e saí e fui para a direita na rua. A rua é de pedestre, aquele monte de gente. Quando eu vi, eu estava 3 metros em cima e meu corpo andando. Que negócio. Aí eu voltei depressa. Isso é que chama fuga astral. Então, é a descoincidência instantânea que tem. Isso é que o nosso amigo, o Arigó, falou a meu respeito. Ele falou que eu tinha quiabo no perispírito, no psicossoma, entendeu? O senhor permanecia lúcido e era consciente. É porque acontecia muito na infância, terceira infância, início da adolescência, eu pensei que fosse fuga astral, então não é. Questão da síndrome do estrangeiro, eu não me dava muito bem com o extrafísico e fugia para o extrafísico, então tinha viagens. Tem aquele nosso amigo que atravessou o Atlântico no monomotor.
ele mostra o processo dessa descoincidência, que ele se via fora do corpo e o corpo dirigindo o avião, o monomotor. E ele sentindo as energias, o processo tudo em cima dele, a situação toda. O nome dele é Lindbergh. O livro dele, que eles fizeram depois até outros livros e tal, é Spirit of St. Louis, que é o nome do avião que ele atravessou o Atlântico. Agora, o nome dele é Charles Lindbergh. Nós temos livro dele lá embaixo, sacou? Valdo, em fatologia, eu queria que você explicasse os fatores indutores do fenômeno da autoconscienciabilidade retrocognitiva. Os fatores indutores do fenômeno. Os fatores indutores é o seguinte: é a pessoa que está num estado de graça, pelo trabalho que ela está fazendo, está se sentindo bem. É uma pessoa assistida, que faz interassistencialidade, e é uma pessoa que houve, dentro daquele momento evolutivo, uma série de convergências pacíficas e positivas para chegar naquilo. Agora, aí entra a euforia, o extrapolacionismo, às vezes o cipriene, a primavera energética, quer dizer, a primeira, tudo isso está aí dentro. Agora, são as condições, assim, de otimização do problema parapsíquico, né, que permite isso. Eu resolvi escrever isso, que eu já estava deixando, mas um dia desse eu passei por isso. Agora, passei por isso até eu tive que parar com meu serviço, minhas coisas todas. Que eu comecei a ver uma opção de coisa. Agora, dias depois que já estava tudo assentado, eu comecei a ver por que eu tive. Eles me deram uma geral para eu ver certos fenômenos desses que eu estou estudando aí. Então aquilo me prepararam antes de chegar lá. E eu comecei a sentir. Agora veja, se uma pessoa ela não estiver muito preparada, nem sempre isso aí pode ser agradável, não. Proveito, né? Por quê? Às vezes isso é pior do que uma projeção. Uma projeção, por exemplo, uma boa parte do povo que não está acostumado a fazer uma projeção consciente, se faz e vai para algum lugar que ela se sente melhor, mais aprazível, mais confortável, ela não quer voltar. Ela tem relutância de voltar para o corpo. Agora, essa questão aqui é pior. Que a pessoa quer voltar, mas não é para aquilo que ela sentiu. Ela quer voltar para aquilo que ela lembrou. O que ela revivenciou, ela quer vivenciar agora. Então o negócio pode piorar mais ainda. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é impactante isso aí. O negócio é... Gente, parece que estão soltando todos os fogos em cima de você. Fogos de artifício. As estrelas estão... Ô, Valdo, quando você coloca que a pessoa quer voltar, quer ficar, isso parece que a própria pessoa, a consciência em si, não tem muito domínio sobre o fenômeno. É um processo não, mais de amparador. Porque isso aí, ó, é mais esse processo de amparador. Todos esses aí. Se é um problema de assediador, ele não consegue segurar a barra desse fenômeno, não. O problema é amparador. Para ter isso aí e manter o equilíbrio. Entende? Agora, é uma coisa que eu acho que precisa de estudar. Agora, por exemplo, tudo aquilo que é os babacas santificados, os santos da igreja, aquele negócio todo, os babacas, né? A babaquice toda que existe nessa situação, isso aqui supera isso tudo. Que há uma lucidez, há uma consciência, há lógica na racionalidade da pessoa sobre aquilo. Ela não está ali hebetada. O nome disso é hebetado, o hebetismo. Ela está... Não existe nada disso. Ela está consciente, ela sabe, ela racionaliza, ela vê o aspecto. Então é como se fosse todo o processo da beatitude do santo da Igreja Católica, mas positivo. Sem as loucuras místicas da besteirada, da agiografia e esse processo todo da igreja. Eu posso fazer outra pergunta? Também em fatologia, quando você coloca a ampliação temporária da autoconscienciabilidade,
Esse temporária é em que nível? Porque é o seguinte, nós não podemos ficar com essa ampliação muito tempo. É aquilo que eu estava falando da descoincidência virgem. Entendeu? Outra coisa também. Aqui, ó, não dá. O corpo da gente, como eu falo aí, homem, é uma personalidade fecal. Você sabe o que é fecal? Então, veja, isso é um holopensene, um megapensene, trivocabular. Homem, personalidade fecal. Não dá conta de então, veja, para nós termos esse processo com todas as ingresias, como diria o cara em Goiás, as ingresias do corpo humano e da vida humana, eu entendi. Ficar numa condição dessa, isso aqui é o chamado prelibar. Prelibar é você ter o aperiente, um aperitivo antes da hora, uma coisa que você vai fazer uma degustação que você ainda não merece. É só temporária, mas você ainda não merece vivenciar aquilo ininterruptamente o tempo todo, como se fosse uma coisa normal. Então, depois da vivência, tem um restringimento. Agora, o que eu vejo é isso, a gente tem que estudar isso aí, porque quando a pessoa merece, ela vai chegar nisso devido ao processo da assistência. Para ela implementar a assistência dela, esses fenômenos ajudam a enriquecer a eficácia, a eficiência. Quando você diz estudar... Ajuda, porque a confiança aumenta, a autodisposição, a motivação, a autoestima, a autossuficiência, a visão de conjunto, isso que eu chamo de visão, tudo aumenta, Bola. Por exemplo, eu vejo que tudo nosso aqui é caricato. Agora, veja, eu era garoto, já via essas coisas, mas não podia vomitar. Tudo, a caricatura danada. A minha mãe falava assim, mas meu filho, o que você acha? Eu falei assim, a caricatolândia. Eu era menino, já falava isso para ela, por causa do negócio de caricatura. Que eu queria estudar porque eu fazia desenho. Então vi, caricatura é isso. O mundo é uma caricatura. A realidade. Que não era nada daquilo que eu via. Você está entendendo? Então o processo é esse. Evaldo, quando você fala em estudar, mas não tem literatura a respeito, você teve a vivência. Não, o problema é estudar o parapsiquismo do jeito que nós temos. Se seguir esses cursos todos, os livros que eu já escrevi, essas coisas que nós estamos falando aqui, a pessoa está estudando. Ela vai chegar nisso. Se pegar aí uma série de verbetes que nós já demos, você vai encontrar isso tudo lá dentro. É só procurar pelo Find, coloca no computador aí, vê o Find, e arranja algumas palavras. Você está entendendo? Por exemplo, extrapolacionismo. Vê tudo que fala sobre extrapolacionismo. Você vai ver que tem lá. Depois, Primener. Vê tudo que diz sobre isso. E por aí vai. Tem uma série de condições que a pessoa pode ver. Já tem muitos estudos assim, vamos dizer, irradiantes, dentro do processo da remissiologia, que eu não estou falando ainda. Agora nós vamos esclarecer isso mais. Tem um monte de fenômenos que eu vou trazer aqui. Fica faltando mais informação, né, para a gente fechar. O que você quer dizer? Aqui, voltando aqui na ampliação temporária, por exemplo, a pessoa vai tendo umas experiências. Isso vai sendo gradualmente, conforme as vivências dela, ou chega um estágio? Quando tem amparador que está ajudando você a vivenciar o parafenômeno, tudo isso tem gradação. Quem manda é eles, não é você. Pois é. Agora, por exemplo, pode chegar um ponto que você vai começando a dominar o fenômeno. Porque todo fenômeno, assim mais transcendente, chega, você tem o auxílio de fora. Depois você acaba dominando. Mas aquele fenômeno ainda não significa todos os fenômenos. Ele ainda é um passo que precisa de ser dado, ainda tem muito na frente para chegar nos outros maiores. Sempre tem coisa na frente. Então, como é que fica? Agora, a autoconsciencialidade é que é a coisa mais séria, a autolucidez. Por isso que é muito importante, então, você aumentar esse diálogo com os amparadores, então. E outra coisa também, é muito importante o que você anota aí no seu laptop. Para você saber o que você sabe. Que a gente esquece tudo que a gente tem. Nunca você vai encontrar uma pessoa com memória integral. Não existe isso. A memória é sempre parcial. Por melhor que a pessoa tenha a memória, ela não vai guardar determinadas nuances, sutilezas, detalhismos, que na hora que precisa aquilo não aparece.
porque eu tenho feito assim, das minhas anotações que tem me ajudado. Então, vamos dizer assim, um fato que eu analiso que é pela assistência. Aí eu vejo, a coisa acontece, eu anoto e eu vejo o desenrolar. Aí eu vejo assim, olha, conforme foi o desfecho, eu falo assim, olha, isso aqui foi uma assistência, entende? Então eu vejo o desenrolar. Se você olhar, tudo tem sincronicidade. É isso Nada que eu tenho. tem gratuitamente, nem por coincidência ou por acaso. Daí eu penso assim, gratuito, entender coincidência e acaso, nesse fenômeno não existe. Gratuidade, coincidência e acaso, não tem aí. Tudo tem sua razão de ser. Agora, por isso, outra conclusão que você chega. A gente tem que levar todos esses fenômenos serissimamente à frente. Tem que olhar com muita seriedade. Que eles não acontecem à toa, gratuitamente. Então tem que ver por quê. Não é que eu mereço, você tem que estudar o seguinte, não é que eu mereci o fenômeno. Por que estão me puxando a orelha com esse fenômeno? É assim que eu penso. Tá entendendo? E geralmente eu tenho razão quando eu penso nisso. Porque às vezes eu esqueci uma coisa, eu deixei uma lacuna atrás, tem uma coisa deficitária, tem outra que seria bom de esclarecer mais. Pode ser que tenha alguma coisa ali que está mal compreendido, ou mal entendido, ou desviado. Então isso tudo tem sua razão de ser. Agora veja, pensa bem na cosmovisão que vocês vão entender tudo por que esses fenômenos ocorrem. A nossa visão aqui, gente, dá pena. Por isso que a gente vê esses doidos todos igual os nazistas da Alemanha, aquela loucura toda. Aquilo tudo é porque os caras, para a pessoa virar bicho, demora muito pouco. Empurra um pouquinho que ela se ajusta novamente do proto-reptiliano e vira um réptil. A besta fera aparece ali dentro. Isso é um fato. Então, veja, isso que nós estamos falando é o outro lado da questão. É a hora que já está pelo lado homeostático. Mas uma pessoa que está no mais ou menos, para ela virar bicho, é a coisa mais fácil que tem. Como é que fica? Como fica a condição do corpo físico quando há o momento da fuga astral? Como é que é? Eu não entendi. A condição do corpo físico quando há fuga astral. A condição, como é que é? Condição do corpo físico. A condição de quê? Do corpo físico na fuga astral. Ele fica mecânico, porque o corpo é mecânico. Você sabe que tem gente que dorme andando, né? Tem outros que dormem em pé, né? Sabia disso? Né? Isso é o sonambulismo, mas é o automatismo do corpo. A fisiologia ela pode ficar automática. Uma pessoa costuma... É aquela piada do nosso amigo Carlitos, que depois que ele fez o troço, ele saiu do serviço dele, porque ele está acostumado a carregar o pacote. Aquilo mostra direitinho a realidade. Mas assim, se, por exemplo, chegar alguma pessoa assim e ter contato com essa outra pessoa que está nessa fuga astral, né? Chegar a conversar não, com você tem, ele vai ter problema de contato. Se não está fora, por exemplo, não iria responder. Ele vai pensar, esse cara está sonando, como é que é isso? Acorda, possivelmente vai mexer. Agora, o problema todo não é esse. O automatismo chega num ponto que você está carregando. Eu estava com vários, eu tinha pelo menos mais de 1 quilo de livro no meu braço esquerdo, a hora que eu estava andando lá. No outro dia, na outra que teve lá em New York, eu estava com a minha pasta Zero Holy Barter, que é aquela de astronauta. Você está entendendo? O tecido, eu tenho, ainda uso até hoje. Essas pastas que eu usei desde que eles inventaram isso aí. Agora, veja, só ela já é pesada, ela tem mais de 1 quilo. Só a pasta. E eu estava andando com aquilo. Agora, esses 2 fatos é que eu sempre guardo e falo neles, que eles foram assim muito óbvios. Agora, o problema todo é o seguinte, eu estava trabalhando com um livro antes disso acontecer comigo. Então eu começava a ficar desconfiado. Se eu começar aqui a trabalhar muito tempo com livro e depois sair e vou andar, vai dar problema. Que as 2 maiores que aconteceram, uma estava em New York, outra estava no Rio. Lá em New York eu estava na American Society estudando a biblioteca deles lá.
E lá na outra eu estava no Leci, olhei lá aquelas prateleiras dele toda para escolher os livros que eu ia comprar. Comprei alguns e saí com eles na mão. Mas isso é algo que acontece rapidamente ou leva... Não, tudo é instantâneo. Por isso que a gente chama a projeção lúcida instantânea. Agora, o povão chamava isso de fuga astral. Você fugiu, você vem. Agora, a fuga astral não tem nada a ver com o mental soma, não. É psicossoma mesmo ali no caso. Agora você sai, o negócio fica preso, a situação está ali. Agora, por exemplo, lá em New York foi uma coisa de doido, porque eu apareci no outro passeio. Quando eu olhei, meu corpo estava lá no outro passeio. Aí eu falei, epa, não, eu não quero desligar isso aí não, deixa eu ir lá depressa. Entrei, parei um pouco, examinei, coloquei as coisas, examinei tudo, de onde que eu estava vindo, como é que era. Eu falei assim, gente, mas foi tão rápido, que isso dentro de um minuto acontece essas coisas todas, você está entendendo? Agora lá no Rio, eu tinha medo de perder os livros que eu tinha selecionado, estava o pacote na minha mão, e eu segurando, não, deixa eu ver meu corpo, que negócio é esse? Professor, Mas, professor, aqui tá, Laura, por favor, tá? Aqui na página 69, aonde? na página 69, em exemplologia, a autoconscienciabilidade retrocognitiva elementar. A vivenciada no período da adolescência da consciência, interpretada ainda de modo imaturo. A relação com a Simvex, com os inversores, você podia fazer? Como é que é a relação de Eu quê? queria ver assim, a relação com a Simvex, com os inversores. Ah, sim, isso aí tem relação com o inversor. Que se a pessoa está dentro desse aspecto aí da história, de lembrança, de retrocognição, tudo tem. Eu tive essas coisas a primeira vez, eu era adolescente. Agora, por exemplo, hoje eu já tenho coisa mais séria. Outra coisa que eu já vi, os personagens das lembranças dos episódios, eles melhoram. Entendeu? O elenco. Quando eu era rapaz, eu lembrava muito de gente que estava ajudando em certas condições, extrafisicamente, mas que eu estava fazendo mais assistência, alguma coisa. Agora, hoje não. Eu lembro quando eu estava orgásmico. Você está entendendo? Estava felicíssimo dentro de certas condições e sabendo a opção de coisa. Agora, veja, é difícil de expor isso aí, que é o processo dos flashes. A coisa de, os relâmpagos da realidade que a gente tem disso aí. Aquela cena, isso aí não é fácil. Agora, tem que vivenciar. Eu acho isso um pouco inefável. Quer dizer, é difícil de falar. É infalável, ou, entende? Ingrafável. Quer dizer, é difícil. E você expor. A exposição não é tão boa. A explicitação é frágil. Obrigada, tá? Professor Valdo, aqui no final da parafatologia, o senhor coloca aí a revitalização do holossoma. A revitalização do holossoma, isso aí é um fato. Como esses fatos todos ajudam a você, que firma, é mais do que limpar, é como se acrescentasse ou enriquecesse o seu holossoma com um percentual de, vamos dizer assim, poupança. Você está entendendo? Vamos fazer um extra. Igual eu que tinha essas coisas todas nas empresas. Eu tinha extra até de carreta. Então você guarda isso. Então é como se fosse uma sobra que está ali. Uma previdência. Está entendendo? Tem vários nomes para isso aí, né? Que vocês sabem. Essa revitalização ela pode ocorrer inclusive no próprio soma? É uma reserva. É uma reserva que ajuda você. É como, por exemplo, além dos 100%, você recebeu mais 10% para gastar extra, se precisar, de uma hora para outra. Uma sobra. Essa sobra sempre ajuda, né? E isso é porque nessa retrocognição o senhor acessa a central extrafísica de energia lá da Comunex? Não, você acessa onde você esteve, né? E a situação, o que você vivenciou.
A que eu tive agora recente foi mais assim para ver o processo de comunicabilidade. Então, por isso que eu falo para vocês, amizade é uma coisa muito séria, convívio é uma coisa muito séria. Olha o tanto de verbete que eu já escrevi sobre conviviologia, o processo da sociologia, sociometria, a vinculologia, que é uma palavra que eu uso muito aí. Isso aí que é o sério. Então, por exemplo, tudo que você tem aqui, que você gosta de uma pessoa, tudo é caricato. Nós gostamos muito mais do que isso. Vocês estão entendendo ou não? Então, por exemplo, esse negócio de falar em amor, a pessoa enche a boca, amor. Eu acho tudo uma besteirada animal danada, perante essa realidade que você tem. Porque ali a coisa é nítida, equilibrada, ampla, cosmofisiológica, atinge o prioritário do seu objetivo na hora. Você vê a coisa toda, tudo nos conforme, tudo nos trinques, tudo em riba da pinta. Você está entendendo o que quer dizer? Isso é terrível, dispor. Até dispor já é diferente. Agora, a vivência, por exemplo, disso. Você fica chupando o dedo na hora que acaba a situação toda, porque... Então, por exemplo, o holoorgasmo, ele é caricato perante essa realidade. O holoorgasmo, com tudo isso, que o holoorgasmo chega perto. Mas é caricato, é um processo ainda muito biológico, muito boboca. Agora, nesse caso aqui, não é mais o processo do energossoma. É o mental soma que está mandando. No holoorgasmo é mais energossoma. Tem muita coisa de energia ainda, uma opção de coisa assim, para você sair da coincidência e tal. Nesse outro não está saindo da coincidência, mas já está caminhando para a cosmoconsciência. É um processo, então, de mental soma. A diferença de um para o outro é enorme. Milton. Sim. Nós temos a recuperação de cons, depois tem a recuperação do cons magna, aquele de maior valor, que traz mais importância, e agora você traz aqui, em parafatologia, o extracon. Eu queria que você... Nós falamos do extracon aqui, foi ontem, anteontem, né? Foi ontem? O extracon é a hora, por exemplo, que vem aquele amparador e faz você pensar numa coisa, unir duas coisas que você sabe, você entendeu a terceira. Tá. Ele seria um sinergismo multidimensional e transcendente. Tá. Isso aqui é o extracon. A experiência que eu tive... Ele transcende aquele nível de autoconsciência que você normalmente está usando aí, está empregando. É porque nos verbetes a gente está observando, às vezes, um excesso de uso de cons magnos. Eu falei assim, não, acho que a gente precisa definir mas isso. Eu trouxe aí 7, né? Foi ontem. Aqui, tem uma dúvida sobre o arco voltaico. Quando fazemos o arco voltaico em alguém, as consciências que assediam a pessoa vêm para a nossa psicosfera, aí fazemos o EV para fazer assim? Não, você já está fazendo isso tudo simultaneamente. Para onde vão essas consciências? Depende. Algumas vão continuar se o serviço não for bem feito, ou se a vítima gosta dos assediadores. Outras vão para o lugar que elas precisam, são encaminhadas. Agora, elas podem voltar para o assistido ou ir para outra pessoa que está próxima? É lógico, elas fazem isso o tempo todo. Isso faz parte do serviço. Por isso que tem que fazer, diz assim. Fui criada dentro da Igreja Católica. Minha mãe é catequista e ministra da Eucaristia. Aos 40 anos, bastava deitar na cama para entrar em EV. Isso me assustou sobremaneira. Com a ideia de que poderia ser coisa demoníaca, rezava muito para que aquilo parasse. Cheguei ao ponto de temer a hora de dormir. Isso durou 3 anos. Aos 48 anos, tomei conhecimento da Conscienciologia, através de meu filho mais jovem. Entendi que aquele fenômeno era o EV, e possivelmente iria me projetar. Comecei a estudar, a fazer os cursos. Hoje meus 2 filhos são voluntários de IC e docentes. Eu continuo estudando. Nunca mais tive EV com a intensidade daquela época. Será que esse recesso é em função dos meus pedidos que o fenômeno parasse? Como posso fazer para retornar naquele ponto em que parei, onde tudo acontecia espontaneamente? Não, o problema até é o seguinte, acontecia espontaneamente, mas de uma maneira patológica. Os assediadores tomavam conta de você.
Você agora está começando a estudar e tem que dar menos valor para o fenômeno e ver o que é que você faz com a sua vivência em favor dos outros. O que está faltando aí é justamente isso. Tem que dar valor para aquilo que você vivencia. Antes eram os assediadores, agora são os amparadores. O nome que nós chamamos disso é recesso fenomenológico, recesso projetivo. Tem vários tipos de recesso, todos eles são positivos. No Instituto, o povo falava, há um processo contraditório nessa questão do Instituto. Eu fazia, o cara chegava e falava isso, eu fazia uma série de projeções, a hora que eu vim para cá, comecei a estudar, tudo sumiu, parou. Assim, você não fazia projeção, você fazia uma série de vivências assediadoras de alto nível, porque não adiantou nada. Se fosse bom, você estava entendendo isso tudo. Se fosse amparador, eu já teria explicado para você o que se passou. Então, veja, há uma diferença entre o processo de assédio e assistência. O que é? Não, é assediador quando, isso aí que você acabou de falar, é isso mesmo, mas não é assim. O amparador deixa que o assediador tome conta. Você está por fora, Você falou depois. O problema lá no fundo você tem sua razão, mas não é bem isso. É gerenciado pelo amparo. Eles deixam, porque é o jeito. A pessoa está precisando, eles deixam. Entendeu? Eu mesmo, de vez em quando, vocês já ouviram falar isso. Não, deixa a pessoa fazer a experiência, coitada. Ela tem que quebrar a cabeça aí para ver se ela acerta, porque ela não está admitindo nada que a gente está falando, deixa ela ter experiência, ela vai ver. Então é muito importante a vivência. Deus que não vai matar a pessoa, mas só, por exemplo, quebrar uma unha, uma coisa, isso aí é bobagem, né? Só aquela mulher bonitinha e toda, não me toque, você que acha ruim quebrar a unha, mas um pouquinho, quebrar a unha de vez em quando ajuda a pessoa a pensar. Valdo? Onde é que foi? Sim. Quando eu comecei a ler aqui, eu achei que era mais da parafenomenologia esse verbete. Aí, depois, eu vi que havia uma questão assim, a parafatologia nesse verbete, ela é maior do que a fatologia. Sim. Né? E daí? Então, assim... Mas é intrafisicologia, a base é a nossa aqui. Eu entendi. Aqui, ó, veja bem. Aonde é a matriz do fenômeno? É aqui, na vigília física. Essa que é a matriz. Você tem a retrocognição daqui para lá, não é de lá para cá. Se, por exemplo, fosse uma coisa de lá para cá, seria extrafisicologia. Aqui não, é intrafisicologia. Mas não é um parafenômeno também, isso? Sim, mas o parafenômeno mais bacana que tem é na vigília física ordinária, que é isso? Ele é assentado, embasado aqui. Não, eu entendi isso. Mas é isso que eu chamo a atenção. E outra coisa, o valor disso tudo é porque você é uma consciência. Uma pessoa que está fora do corpo, ou que esteja dentro da situação aí, como uma consciência, e ela lembrar dessas coisas boas que ela teve, isso não tem nada demais. Isso é o óbvio, ululante. Agora, uma pessoa aqui, na vigília física, e ela começar a sentir o negócio todo, isso supera a projeção, supera um monte de coisa, tudo é da intrafísica ligada. Por isso que é transcendente, né? Por isso que eu enfatizo isso aí, faço questão. Agora, existem várias abordagens que eu já fiz, dentro da intrafisicalidade, onde a parafatologia predomina. Não foi só esse, já teve mais coisas assim. Sr. Valdo, professor, eu queria fazer uma hipótese aqui do nosso período extrafísico. Né? Vamos supor que 100% do período extrafísico, desses 100%, 70% se ficou na baratrosfera, 20% se fez sono reparador e os outros 10% curso intermissivo. Poderia ser alguma coisa por aí? É por aí, eu já falei nisso aqui. Porque o senhor menciona aqui a questão de holopensene. Agora, o problema todo é que no fim da história, quando vocês melhoraram com o curso intermissivo, muitos passaram numa condição, que é isso que eu falo, são aquelas comunex, que não tem jeito de você pensar mal dos outros. O próprio ambiente já enquadra você, cosmoeticamente. Então isso é o máximo. Agora veja, se uma pessoa fica lá uma temporada, ela começa a dispensar o pensamento ruim.
Então ela chega aqui, se não tiver cuidado, vai ter assino do estrangeiro, não vai se adaptar, vai começar a chorar à toa, vai dar um monte de problema, porque ela perdeu, você está entendendo? Vamos dizer aí no caso, o paraíso, né? É a perda do paraíso. Isso explicaria por que muitos de nós temos mais facilidade um monte de coisa, essa queda dos anjos, esse negócio todo, só que tem de uma maneira que não tem nada a ver patológico. A queda dos anjos é explicada evolutivamente por muitas concepções filosóficas, religiosas, etc., como um processo negativo, né? Aqui não. Outra coisa, toda ressoma é uma queda dos anjos. Como assim? Em tese. Agora tem gente que às vezes pode ser um congelzinho, vai passar muito pior lá, por causa da má intenção, né? Então isso tudo tem que ser estudado. Soldado, aqui na página 67, início da 68, na parapatologia, bem no finalzinho, os pontos de referência da autoparaprocedência fixados na aula memória. Você podia comentar? Pois é, isso aí o que é? Quais são os pontos de referência que tem? Por exemplo, cada pessoa aqui, ó, que se olhar, vai ter os pontos. Veja qual é o tema, qual é o assunto, o que é que chamou atenção. Eu sempre falo isso com a pessoa quando ela chega aí a primeira vez, etc. Eu falo assim, na conscienciologia, o que chamou atenção de você? Às vezes esse aí é o ponto de referência mais sério da autoparaprocedência da pessoa. Não tem lógica isso? Então o processo é ver qual é o viés, o que chamou atenção, entende? E não adianta a pessoa falar uma coisa assim generalizada. Então chega para mim e fala assim, não, foi o princípio da descrença. Isso não quer dizer nada. Mas o princípio da descrença, por que princípio da descrença? Porque o princípio da descrença você está embasando o processo. Eu quero ver o seguinte, me dê o detalhe. Eu quero ver o pontual. Quero ver onde dói. Como é que é isso? Você entende? Ô, Valdo, eu tenho perguntado isso para jovens. Assim, por que você se vinculou, achou que você tem a ver com a conscienciologia e tal? Então, geralmente, eles contam que quando escutaram alguma palavra, projeção, EV, algum termo mais apropriado, diz que dá um start. Se eu tenho a ver com esse negócio. Eles geralmente falam assim. O Daniel... Muita gente já me viu na televisão que depois apareceu por causa disso. Aparecia nos cursos, aquele negócio todo, por causa de uma palavra. Isso que eu falei na televisão, numa entrevista, uma coisa. Eu tenho feito essa pesquisa. A história, o Daniel iria, eu perguntei isso a ele, ele disse que estava voltando do curso, parece que está fazendo vestibular, e um amigo dele veio com um prospecto da sua palestra, lá em Londrina, e ele viu o nome Assimvex. Ele falou assim, e negócio de inversor, ele falou assim, sou eu, é isso aí que eu estou procurando. E ele já estava procurando também as coisas há muito tempo. Tem muito depoimento assim. Pois é, isso varia, né? Eu queria entender melhor a diferença e a semelhança entre a pangrafia e a semiconsexabilidade. Eu sei que são diferentes, mas eu queria saber assim, os detalhes. Porque o senhor falou no início da tertúlia que em alguns momentos da pangrafia tinha esse fenômeno conjugado, em conjunto. Não, porque o problema é o seguinte, a pangrafia, ela coordena e faz vamos dizer, uma confluência de vários fenômenos simultaneamente. Agora, se você, por exemplo, está lembrando de algo dentro de uma comunex mais elevada, de um contexto, ou vamos dizer, um episódio, uma ocorrência, uma cena complexa dessa, ele é praticamente pangráfico. Você está entendendo? Tem uma opção de coisas ali que pega. Porque os fenômenos todos estão ali funcionando. Volitação, telepatia, clarividência, retrocognição. Você está super atilada dentro do processo, sabendo tudo que se passa ali. A pangrafia pega tudo, inclusive a semiconsexabilidade. Não, pega tudo de fenômeno. E outra coisa, há pangrafia e pangrafia. Uma você pode lembrar aí, com confluência de 3 fenômenos, outro pode ter 20 fenômenos.
Isso é um processo para a gente estudar, o negócio então, é muito mais sério. Num processo de pangrafia, pode ou não ter esse processo da semiconscienciabilidade. Por causa cada pangrafia é de um jeito, pensa já bem. é o caminho. Coloca aí 200 fenômenos. A pangrafia, você escolhe o que você quer. Estão como é que todos ela incluídos na pangrafia. Depende do objetivo. Como é que vai chegar lá? Agora, o melhor da história. Todo mundo classificou esse fenômeno, ninguém falou nunca em pangrafia, de reunir vários simultaneamente para criar isso. Quer dizer, nenhum deles conseguiu ter a experiência da pangrafia, senão teria falado. Nem o Botsano, nem o nosso amigo Richer, nem esses caras da metapsíquica, nenhum deles. Eu nunca achei isso em Entendi. O que eu também estava pensando, não sei se... Que é assim, ó, a pangrafia é uma reunião de fenômenos, mas a semiconscienciabilidade também é. Porque o senhor falou que quando o senhor teve nesse fenômeno... Mas veja então, bem... Ela sozinha pode caracterizar... É ela só que está fazendo isso, o negócio é com ela. É a vivência dela, o que ela arquivou. Ela está temporariamente desarquivando uma coisa que ela gostou. Ela foi no sótão e tirou dentro daquela mala que a vovó guarda a fotografia mais bacana da juventude. Entendi. Que ela era mais bonita. Você está entendendo o que ele quer dizer? E a pangrafia já... É o ponto alto, o ápice da história. É a cereja do bolo do passado. Você está entendendo como é que é? Enfim, o negócio é seríssimo. Agora, veja, é um assunto que você não vai achar isso em parte nenhuma, não. Eu sei. É daqueles que eu falo aqui que é difícil de achar. Agora, por exemplo, a pangrafia. Muita gente falou em reuniões de fenômeno, mas não do jeito que eu estou falando. Mostrando a realidade como é que é. Não tem nada. Entende? Tem muita gente que tinha que interpretar o fenômeno, interpretava 2, 3 fenômenos, estavam juntos ali, porque um passava depois do outro. Isso é outra coisa. Agora, a pangrafia não. Vem a confluência de tudo. Cada um, ele ajuda. É aquele negócio do Rashomon, que conta a história, cada figurante ou cada personagem conta o seu ponto de vista. No fim, você tem todos os pontos de vista simultâneos. Por quê? Toda consciência é poliédrica, tem uma opção de facetas. Então, um contou uma faceta, o outro contou outra faceta, o outro outra faceta, e por aí vai. Que é a técnica do Rashomon. Você está entendendo? Hoje tem muitos romances que já andaram fazendo baseado nisso. É a confluência do processo. Essa convergência de abordagem é que é o negócio sério da pangrafia. Professor, uma questão. Ao final da definologia, o professor comenta lá, comunex de holopensene cosmoético harmônico. O Pombal seria um exemplo dessa comunex e a gente poderia ter essa... Onde é que está aí? Ao final da definologia, comunex de holopensene cosmoético harmônico. Final da fatologia? Definologia. Hein? Definologia. A definologia? Deixa eu ver aqui. Antes da ressoma em comunex de holopensene cosmoético harmônico. O que você quer saber? O Pombal seria um exemplo disso e a gente poderia ter esse ele é um relação. deles. Se a gente quiser fazer uma experiência retrocognitiva, tentar lembrar se é o caso de quem viveu no Pombal, né? O que a gente poderia ter como um elemento... Eu penso que o melhor é desenvolver bastante o parapsiquismo, as energias, fazendo assistência aos outros. É o melhor caminho que você faz. Uma pessoa ir diretamente a isso, sem ter feito nada, eu acho difícil. Porque isso aí é uma coisa mais ociosa, né? Se for fazer isso. Não tem razão. Então você tem que mostrar a razão de passar por isso. Porque isso é uma espécie de bônus. Você está entendendo? Bônus parapsíquico. É mais consequência. Não é um bônus. Resultado. Do jeito que tem, por exemplo, Primené, Cipriene, tudo são bônus. São condições da pessoa. Agora, no trabalho, isso aí é bom. A pessoa recebeu, honra ao mérito. Mérito dela, é o bônus. Bônus meritório. Professor, eu tive uma experiência há uns 3 anos mais ou menos, em um ambiente que eu entendia não era no planeta Terra, era como se fosse uma sala de aula no cosmos, mas eu não consegui definir muito bem o que era.
E até eu era professor lá, era até uma coisa interessante, estava dando uma aula e tinha vários alunos e estava falando de conscienciologia. E eu até hoje não consegui entender se aquele ambiente foi um simulacro aqui dentro. Você tem que anotar isso e ver. Tudo quanto é fenômeno, para você ter certeza dele, ele tem que ser reproduzido, ele tem que vir. Tem que ter mais coisas, tem que suceder, tem que vir outros fenômenos consecutivos. Um só, eu acho tudo bobinho. Tem alguns que criam problema, um só pode criar um problemão para a pessoa se tiver um acordo de consciência, por exemplo. Mas a maioria não. Tem que fixar, ver o que é, cortar as gorduras dos excessos, por exemplo, fantasiosos, inventivos, emocionais, humanos. Tudo isso tem. E isso aí, é preciso ter experiência. Assim, não pode ser gratuito. Entende como é que é? Tem que trabalhar com o assunto. Quem é que está aí com... Tem mais alguém? Como é que é? Esse estado que você falou que vivenciou tem relação com aquele dia que você contou que fez uma volitação? Sim. Tem? É isso. Agora veja, essas coisas todas, se a gente começar a ligar para isso, acaba acontecendo depois. Se você já é veterano do assunto, já vem entendendo isso. Mas isso é perigoso, porque desvia o que você está fazendo. Então, é o senhor o problema. Agora, por exemplo, estudo serve também de férias, né, se a pessoa quiser tirar. Né? Não, eu vou fazer umas férias de uma manhã. Ou essa noite vai ser férias também. Está entendendo? Mas a gente não pode fazer essas coisas assim. Eu não vejo isso com bons olhos, não. Eu gosto de deixar a coisa acontecer, para ver o que dá. Eu acho melhor. É igualzinho aquele negócio. Eu não sou super curioso, bisbilhoteiro. Eu sou curioso para fazer pesquisa. Então, esse é um processo de abordagem, né? Cada um vê o jeito que pode. Agora, o que eu vejo é o seguinte, gente. Há um processo nesse fenômeno aí que eu acho horrível. É o paradoxo dele. Por exemplo, aquela pessoa que seria o máximo se ela tivesse aquilo naquele momento evolutivo, ela nunca vai ter, nem pode ter, e é impossível ter. Por quê? Ela não está preparada para nada daquilo. Aquela pessoa que já sabe disso, que não precisa disso, mas que vai ter, devido ao processo do próprio trabalho, para ampliar aquilo, ela tem. Então veja, quem tem, recebe. Quem não tem, fica a ver navios. Como dizem, os rios correm para o mar. Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você recebe. O princípio que você fala é quando a pessoa deixa, assim, não quer mais aquilo, não dá mais bola para aquilo, aí aquilo vem na vida dela. Pois é, mas isso aí sim. Mas veja, é o trabalho. O trabalho modifica a abordagem e os interesses e a motivação da pessoa. Ela começa a ter outros interesses mais sérios, mais, vamos dizer, especializados, de alta qualificação cosmoética. Tudo muda, a coisa melhora. Valdo, o que é mais forte, a cosmoconsciência ou uma experiência dessa? Cosmoconsciência. A cosmoconsciência é a maior coisa que tem. A cosmoconsciência é isso com mega, quer dizer, 1 milhão de vezes maior. Tudo é possível nela. Agora, a retrocognição não, você vai ter a retrocognição daquilo que você viveu. Sim. Entende? Se eu fosse serenão, aí já começava a equivaler, que eu teria uma cosmoconsciência da minha condição de serenão. Mas o que eu estou vendo aqui é o seguinte, por exemplo, a cosmoconsciência, geralmente a pessoa dá uma guinada, né? Após, toma alguma postura, né? Toma, senão não é. E isso aqui, ela otimiza o trabalho dela, né? Essa otimiza, mas veja, amplia. Tanto um quanto o outro ajuda. Tem gente que precisava mais desse fenômeno, não da cosmoconsciência. Você está entendendo? Tem gente que, se tiver uma cosmoconsciência, já está assim, bem assim, entrosado, acertou já o passo, a marcha, essa coisa toda. Mas se tiver, ele embiruta. A pessoa não está preparada para isso. É muito forte. Agora, esse fenômeno aqui,
Depende do que a pessoa lembra. Isso aí também pode perturbar a pessoa, se ela não estiver preparada. Escuta, a pessoa, depois desse fenômeno, ela vai olhar em torno assim e fala assim, como é que está a minha masmorra hoje? A gente fica sem espaço. Como é que está esse meu buraco aqui de topeira? Deixa eu examinar bem. É esse aqui, ó. Aqui o buraco de topeira, não. Só onde nós estamos. Fica Agora, sem é muito chato, né? Chamar o espremedor de cérebro de buraco de topeira. Mas, ó, perante esse fenômeno, me perdoa. Eu sou obrigado a ser realista. Não é outra coisa. É o dito cujo. Só completando, Arlindo, só para completar isso aqui, só um minutinho. Eu sei que você está Arlindo está um tempão na frente, mas é só para completar isso aí. É que na hora que eu perguntei a diferença de pangrafia, porque o senhor tinha falado no início da tertúlia, se a pessoa não compreende bem a pangrafia, a extraconscienciabilidade é difícil de suportar. O senhor tinha falado isso. Isso. Eu queria entender, era isso. Porque o processo é complexo. A tendência, pelo seguinte, toda vez que você é consciente aqui na vigília ordinária, você é simplona, simplória e simplista. Agora, toda vez que você for lembrar alguma coisa, por exemplo, do curso intermissivo, você está numa comunex que tem expansão da consciência, você está com toda a recuperação dos cons. Você deixou de ser simplista, simplória e boboca. Você começou a ficar mais complexa. Então, se a pessoa não tem uma visão cosmofisiológica... Gente, o que é dos assuntos todos que eu tenho falado do ano passado para cá mais? Não é a cosmofisiologia? Tá certo? Esse fenômeno é um corolário da cosmofisiologia. Uma coisa puxa a outra. O nome que a gente dá para isso, do ponto de vista técnico, é expressão intercambiável. Isso é um conceito intercambiável. Equivalentes, interativos. Está entendendo? Pensa nisso. Esses dois fenômenos são interativos até um certo ponto. Agora, eu quero ver se eu escrevo sobre expressão. Aqui, ó, eu escrevi aqui. Expressão intercambiável. Mas eu vou usar a palavra intercambiável. E vou colocar como sinônimo equivalente, intercambiável e conceito intercambiável. E depois, conceito interativo. Entendeu? Eu quero escrever sobre isso, eu vou estudar isso aí. Que nós temos um monte aqui, ó. Eu preciso até de vocês me ajudarem para ver. Por exemplo, evolução e cosmoética. Eu já expliquei isso aqui várias vezes. Autodiscernimento e autolucidez. Hiperacuidade e prioridade. Consciência e paracérebro. Não são todas intercambiáveis? São ou não são? Agora veja, o que mais? Estudem para mim, vocês podiam me ajudar a fazer um brainstorming. Pode ser para os próximos dias, tal. Pode levar para casa, entendeu? Pode fazer dever de casa, tal. Eu aqui de vez em quando me dá vontade de fazer uns deveres de casa aqui e impor em vocês aí. Mas é que nós já estamos espremendo muito sério, não pode, não. Senão daqui a pouco eu estou sempre do obspério, ele que fazia isso comigo. Eu acho um pouco assim, drástico, draconiano. Tá? Para que é? Esse parafenômeno é uma retrocognição especial. Eu não entendi ainda profundamente, porque ela é um tipo de retro, mas especial. Como que se dá isso? Eu não cheguei a entender. Porque se dá pela sua hiperacuidade. Se você tem uma boa hiperacuidade, sua memória está boa, você pensa isso naquilo que você quer. Por exemplo, vem aqui um fenômeno, ou bate numa pessoa, ou uma certa personalidade, uma consciência que você está vendo. Aquilo bate em alguma coisa que está lá, quando vê, você tem aquele flash com a história toda do problema. Mas agora, a hora que você sente a excelência daquela condição intraconsciencial, é que você começa a sentir o fenômeno. Agora, outra coisa que eu não entendi, na definição fala em sentir. É sentir. Depois fala em vivenciar. Sentir e vivenciar é a mesma coisa. Não é bem. Aí, expressão interativa ali. Não é bem isso. Porque agora, quando você tem uma retro igual a retro comum, porque a pessoa pode, inclusive, enxergar... Tem, mas veja, a retrocognição que você tem, e aquilo, em vez de te ajudar, te complica mais.
Você fica fazendo 1001 interrogações com aquilo, porque você não sabe nada. A maioria aqui acontece isso. Agora, esse fenômeno aqui, não. Você lembra, definitivo, é coisa já feita, pacífica. Você dá uma banana para o mundo. Você viu, não, existe mesmo Shangri-La, existe a utopia, existe o paraíso, existe a Comunex superior, sim, que você pensa com equilíbrio, que você não pensa mal, que ninguém está pensando mal de você ali. Isso é o máximo. Você está no local, você vê uma paisagem. Gente, isso aqui ó, é o fenômeno do céu. O pouco que eu já tive de retro... A pessoa foi do céu e voltou. Não, mas a retro, o pouco que eu tenho experiência, você está no meio de uma paisagem, como se estivesse aqui. É isso? Porque aqui está falando em sentir só. Não, é sentir, é vivenciar. A retro está aqui como... Sei, mas não é isso. Aqui, ó, isso tudo implica em você. Escuta, você sente um perfume. Aquilo pode fazer desencadear na sua cabeça uma série de lembranças por causa daquele perfume. Agora veja, isso aqui não, a coisa mais séria. Não é o perfume, é a cena extrafísica do ambiente elevado. Fim de papo. Agora, não adianta explicando muito. Todo mundo que tiver aqui, ó, problema para entender isso que está escrito aqui, é porque tem problema mais sério atrás. Problema que pode falar de mim. Professor? Pode falar. Não é. Não pode. Mas falar. Você está certo na sua abordagem. Está tudo certo. Professor, entende? Sim. Aqui no B, tem a ver isso que o Orlindo está questionando ali, aqui na parapatologia, ainda na página 67, Sim. sobre a surpreendência da hiperacuidade pessoal. É bem no finalzinho ali. Sim. O que é que você quer? A surpreendência... Surpreendendo a hiperacuidade pessoal. O que você quer? Pois é, eu queria entender... Surpreendência é um dos fenômenos que a gente até já falei nisso aqui, já trouxe verbete, tudo isso. A surpreendência. Agora, veja, a hiperacuidade pessoal. Então, por exemplo, uma das coisas sérias é isso. A pessoa vai começar a dar mais valor para o seu nível de holomaturidade, de hiperacuidade, de perspicácia parapsíquica que ela tem, entendeu? Ela vai ter muito mais autoconfiança nos seus fenômenos, na vivência desse fenômeno do que antes. É o óbvio. Por isso que eu coloquei tudo aqui, ó, a surpreendência da hiperacuidade pessoal, está bem claro. O extracom, o cipriene, a pangrafia pessoal, a recaptura momentânea ou mnemônica das paravivências. Agora, isso aí nós estamos falando no ápice, no máximo que a pessoa teve. A maioria desses fenômenos aqui vão se dar quando você esteve, às vezes, à frente de consciência mais evoluído que você. Então, deve ter tido evoluciólogo, serenão, etc. Quase sempre. Agora, o problema não é esse, o problema maior é o ambiente. É a pessoa sentir essa expansão consciencial, lógica, racional. Aquilo não precisa de convencer, entendeu? É autopersuasivo o fenômeno, como todo fenômeno parapsíquico grande. Eles são autopersuasivos, ele te convence da realidade, você lembra do problema. Agora veja, lá pelas tantas, você viu aquele flash com aquela coisa toda, você começa a ligar aquilo, concentra, daí a pouco você sabe tudo, o que é que aconteceu antes, durante e depois. Aquilo amplia. Agora, eu, por exemplo, é aquilo que eu falo para vocês, eu não gosto de nada que me dê pelas metades. Então, por exemplo, eu não desejaria ter esse fenômeno todo dia, isso aí me prejudica. Eu vou ficar chupando o dedo, eu vou chegar aqui chupando o dedo todo dia, né? Daqui a pouco estão os dedos todos. Entendendo? A gente está numa condição de... Como é que é? Professor. Agora, eu não vejo também nem vontade, por exemplo, de dessomar por causa disso também não. Tem gente aí, se isso acontecer, a pessoa não quer ficar aqui mais. Se a projeção acontece isso, que os bobocas vêm lá e depois não quer voltar para o corpo, pensa bem se acontecer um fenômeno desse aqui. Está perdido.
A pessoa vai anular tudo que ela faz. A Proex vai para o espaço. Gente, nesta semana a revista Isso É traz uma reportagem sobre o uso de medicamentos para estimular a memória e a atenção. Entre os medicamentos citados estão a Ritalina, Modafinil e beta-bloqueadores para redução de ansiedade, além do ginkgo biloba. A reportagem faz uma analogia também do uso desse medicamento com doping em atletas. Gostaria de saber até que ponto tais medicamentos geram efeitos colaterais na formação do pensamento abstrato, por exemplo, o da criatividade e do parapsiquismo. Quais os critérios, então, devo considerar se quiser fazer uso desses tipos de estimulante e se há associação dos efeitos desse medicamento com o aumento da lucidez da autoconscientização multidimensional? Olha, eu já falei muito nisso aqui. O ginkgo biloba, ele ajuda se a pessoa se der bem com ela, se o fígado dela aguentar, etc., ela tomar direitinho. Ele ajuda a autoconcentração e melhora a memória. Em geral, se a pessoa se entrosou com a escola, em 3 meses ela vê uma diferença enorme nela. O beta-bloqueador, dependendo da situação, ele pode ajudar a pessoa até sair do corpo. Mas é um perigo, porque também pode matar. A Ritalina, a maioria dos casos que eles estão usando, tudo é negativo. Ela faz mal. E principalmente quando dá para criança, porque o cérebro ainda está em evolução e eles dão para a criança hiperativa, eles dão a Ritalina, a criança vai ficar boboca, ela vai ficar ela vai ficar cada vez mais fechada. De modo que isso tudo a pessoa tem que ver. A primeira coisa é o seguinte, nunca tomar remédio por automedicação. É chegar num médico que entenda bem do assunto e discutir com ele. Se a pessoa tiver dúvida, arranje uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma quarta opinião. Para isso, hoje, tem um monte de condições, inclusive o seguro, saúde, aí, com essa história toda. O problema todo é estudar. Agora, ó, eu tomei um beta-bloqueador por causa da minha pressão durante 12 anos. E era um problema, que me prejudicou demais no início, porque eu saía do corpo com maior facilidade, não ficava dentro do corpo. Porque o psicossoma ficava indócil, ele queria funcionar e a gente fica mole com o negócio, a pressão abaixa, que o negócio todo é um problema. Hoje não, eu tomo beta-bloqueador, mas é bem mais suave, já não é mais o propanolol direto, é outro, e eu fico com a pressão, às vezes, 116 por 60, entendeu? É coisa que eu nunca tive na minha vida. Entende? Atualmente isso passa comigo. Agora eu penso também que depois de 50 anos tomando remédio, sabendo as reações, eu acabei me ajustando naquilo que ajuda. De modo que essas coisas a gente tem que ver. Agora, quais são os limites da atuação dos assediadores na intrafisicalidade? A intrafisicalidade, eles dominam a baratrosfera. Tudo que é negativo, às vezes eles estão lá. Exemplo, a pessoa que vai à janela de um apartamento pode ser empurrada por uma concierge? Tudo é possível. Na vida, tudo é possível em matéria de efeito físico de assediador. Como podemos ter uma noção melhor de resguardo do soma sem cair numa paranoia? Primeira coisa é lembrar que existe a paranoia. A paranoia é um excesso de besteira que a pessoa pensa ou sente. Então, a primeira coisa é ela racionalizar tudo, ponderar tudo, pensar, refletir, ter autoconfiança e autossuficiência naquilo que ela faz. A autoconsciencialidade se refere ao aprofundamento em minha autopesquisa quando consegue? Sim, mas não é bem só no aprofundamento. Você estava lá trabalhando, mas o problema é a relação com você aqui, no momento evolutivo, na vigília física ordinária. Qual o princípio do começo para essa autopesquisa? É estudar tudo que nós falamos aqui em matéria de parapsiquismo, a começar pelo EV. E outras cositas mais. O mais importante é fazer assistência aos outros. Levo algumas semanas fazendo intensamente a circulação fechada de energias. Estou fascinado pelo fluxo de memória que passa pela minha mente. Estou lembrando de episódios que faz tempo que não vem à cabeça. Pode ser que o trabalho com as energias esteja influindo no processo de memória do meu paracérebro? E você tem dúvida disso? É óbvio. Está na cara. Vai em frente. Estuda bem o assunto. Dentro da escala evolutiva, a partir de quando a pessoa pode experimentar a pangrafia? Olha, eu penso que é a hora que ela tem uma OFIEX, que aí ela vai ser veterana. É mais sério. Na tertura 1194,
portanto, 7 tertúlias, uma semana atrás, não é isso que é uma diária, a gente já sabe tudo. Comunicação modular. O senhor afirmou que se o casal tem filhos menores, não deve se separar, a não ser que haja violência física. Penso que essa afirmação é devido ao fato da imaturidade dos filhos em lidar com a situação. Estou certo? Sim. E porque não é só isso, é porque os filhos às vezes precisam da dependência do pai e da mãe, ou certo arrimo, alguma coisa. Quanto menor, pior. Isso varia do filho, da filha, da mãe, do pai, tem uma série de condições aí. E quando há violência verbal, moral, não seria motivo de separação? Não, isso é o tiroteio verbal. Aí está faltando a educação de uma das partes. Quando não quer, dois não brigam. Se uma pessoa ela tem um tiroteio e a outra não, ela não tem arma nenhuma na língua. A língua é a arma. É o tiroteio verbal. Se a língua dela não é um revólver, não é uma metralhadora, o que ela vai fazer? Ela vai ficar quieta, raciocinar a situação, ponderar e dar exemplo de maturidade para a pessoa. Então deixa a pessoa se estrepar toda. A hora que passar, fala assim, olha aqui, seria bom você olhar a sua pressão, que você está bem alterado aí. A meia hora, você subiu pelas paredes, virou um bicho. Se você quiser ver outra vez, eu filme você, para você ver como é que você se transfigura. Você acha que você está possesso nessa hora? Só isso aí já liquida com a pessoa, seja homem ou seja mulher. E a pessoa vai começar a pensar na maturidade da pessoa. Agora, e se houver entendimento, maturidade por parte dos filhos, ainda assim a mãe deve suportar a barra? Vem cá, maturidade por parte de filho menor? É isso que eu acabei de ler aqui? Não existe. Besteira é essa. Há uma bobagem aqui, aqui ó, no fim aqui tem uma besteira. Tá certo? E se houver entendimento, maturidade por parte dos filhos, ainda assim a mãe deve suportar a barra? Pensa bem, filhos menores. Filho menor é filho menor. Ele não é menor só de idade, é menor na maturidade, é menor na lógica, é menor na racionalidade dele. Como é que faz? Ele precisa da assistência dos dois, se for possível. Agora, se não for, uma outra coisa. A pessoa, na hora que falar isso, por exemplo, se for a mãe ou o pai, fala assim, vem cá, você quer ver seus filhos órfãos? Você está se matando do jeito que você está. Perdeu as estribeiras, subiu pelas paredes. Você teve um surto aqui comigo. Mas isso tem que ser a hora que a pessoa está boa. Se for, por exemplo, um homem que deu surto, a mulher faz isso a hora que está dando a sobremesa para ele, a hora que já passou muito tempo. Então dá ambrosia para ele, fala assim, meu bem, existe um processo sério aí. Você virou outro bicho, uma personalidade. Já é a 7ª vez que eu vejo isso. Eu sou obrigado a te falar. Não era o caso de você consultar um psicólogo, um psiquiatra? Como é que fica isso? Ele vai virar bicho na hora, mas a pessoa pode colocar uma testemunha. Isso vai ajudar. Uma outra coisa, coloca uma câmera escondida. Resolve. Câmera escondida deve ser usada para marido, para marida, ou seja, para mulher, para babá, para uma opção de coisa. O povo está usando isso. O que vai fazer? Gente, uma mulher que apanha do marido, o ideal seria ela pôr uma câmera para ver o que aquilo faz. Vocês não acham? Melhora tudo, liquida com o assunto, acabou tudo. Agora, tem que colocar a câmera e ir diretamente da polícia. Mostrar as escoriações e a câmera junto. Isso é que é ideal. Essas coisas têm que acabar, esse troço não pode continuar não. Porque agora isso piorou tudo. E muita coisa é de vidro tóxico. Agora, se a pessoa entrou com tóxico, um homem, por exemplo, bate na mulher, que ele usa tóxico, é um toxicômano, aquilo já devia ter sido tomado uma providência, o povo já devia saber. Ela já devia ter acusado alguma coisa por aí, apelado para a medicina, para a polícia, para advogado. Tem que tomar atitude. Muita gente deixa a coisa caminhar demais. As pessoas, de modo geral, são muito acomodadas com os casos graves, principalmente de alterações de personalidade. O povo não dá valor para isso. Ele
vê a pessoa que está toda alterada e só quer pensar na pessoa boa. E logo quer esquecer aquele surto que a pessoa teve. Assim vai dar outro surto, outro surto, outro surto. Vai chegar num ponto que vem a tragédia. Por isso que eu falo o negócio da Cross Jordan, medical doctors, né, detectives, entende? Tem que ver isso tudo. Law and order, tudo aí. Agora veja, esse Law and Order e a Cross Jordan, principalmente, é tudo estudo de Auschwitz. Só que tem que Auschwitz atual. E outra coisa, a varejo, não é coletivo, mas é Auschwitz. Auschwitz, entende como é que é? Que é cadáver de tudo quanto é jeito, então. O negócio não é fácil. Mas veja, quem é que está aí com a... É você? Existe o fenômeno da autoconscienciabilidade pré-cognitiva, locais que nós ainda... Como é que é? Existe o fenômeno que o senhor descreveu aqui, pré-cognitivo, autoconscienciabilidade pré-cognitiva? De pré-cognitivo. Comunex que nós ainda não estivemos e... Não, isso aí você está querendo muito, né? Não sei. A gente tem ideias, uma coisa ou outra. Aquilo que a gente não vivenciou, a gente não revivencia. Tá. Você tem uma intenção, uma ideia, uma sugestão, mas não é. Isso que eu estou falando, não. Você está revivenciando uma coisa palpável, concreta, real. Você vivenciou aquilo. E outra coisa, você não pode esquecer isso nunca. Mesmo depois que você relembra, você vai relembrar. Que é aquilo. Outra coisa, é o máximo, por exemplo, a gente poderia fazer isso como farmácia. Terapia. Você está com dor de cabeça? Pensa naquilo. Isso melhora. Eu, por exemplo, não preciso desses recursos nas minhas coisas. Realmente eu não tenho isso, não preciso disso. Mas, por exemplo, algumas pessoas, talvez, isso, com o tempo, deve se transformar numa terapia. No caso, então, da farmácia, o exemplo que o senhor trouxe, a pessoa só ia realmente conseguir vivenciar se ela já passou por essa comunex de holopensene mais harmônico. Não, mas retrocognição é porque a pessoa já passou por alguma coisa. Pois é. Senão não tem retro. Né? Aqui. Agora, só para concluir. Parapatologia, o último aqui da linha, os pontos de referência da autoparaprocedência. Já falei sobre isso. Fixado na aula de memória. Eu já falei aqui agora há pouco. Né? Falou? Expliquei isso tudo aí. O que você queria terminar? Só uma última pergunta. Com relação à seleção, as pessoas que, de uma certa forma, saem da paraprosfera e vão fazer curso intermissivo, elas são selecionadas de acordo com a sua lucidez, além da meritocracia? Além do fato de ter tido eu ainda não entendi a seleção das consciências extrafísicas, né? Que saem, digamos, daqueles 70%, vão passar por um sono reparador e depois vão ter condições de fazer um curso intermissivo. Sim. A seleção dessas pessoas é devido a tarefas... É a ficha dela, o salto que ela tem. É a ficha mais a lucidez. Não, a ficha é dela. A ficha expõe isso tudo, expõe todas as características dela. Lucidez, temperamento, nível evolutivo, o que ela já fez, as façanhas, os feitos e os erros. Erros, enganos e omissões. É a tríade da erronia. Tudo isso aparece também na ficha. A ficha é braba. Agora, ninguém veio do curso intermissivo com o número do campo de concentração. Lá não era campo de concentração. Entende? Aqui ninguém tem número no braço. Aqui não é campo de concentração. É espremedor de cérebro, mas suave. Estão entendendo, né? A diferença é enorme, eu acho. Uma coisa ou uma outra. É o carnicão que o povo fala. O nome certo é carnicão. A hora que tem a cabeça de prego. Você sabe o que é cabeça de prego? Pois é. É isso. É um papiloma até um certo ponto, às vezes também, é mais ou menos isso que o povo fala. Seria espremer a verruga. Os caras falam isso. Processo de linguagem popular, né? A linguagem popular é isso. Mas quem é que está aí com a coisa?
Ami, eu não vi você falar nada hoje aí. O que houve, hein? Nós hoje viramos filósofos, é isso? Estamos na filosofia? Como é que nós estamos? Sabe, a Ami, de vez em quando, a gente tem que fazer com que fazer uma extração de petróleo. Não, na realidade, achei muito bacana o verbete, mas eu acho que está. Não sei quando eu vou passar por uma experiência dessa. Pois é, mas é o caminho. Você agora, que já deixou tanta retrocognição, vamos dizer, daquele tipo, agora tem esse novo tipo. Eu acho que você já virou. Você agora já está na outro patamar. Mas você tem que se preparar para isso. Acho que você chega lá. Uma coisa que vai te ajudar nisso é o processo da lucidez das ideias. No seu caso, isso vai te ajudar. Seu problema da criatividade, do processo de pensenização. No seu caso, isso vai te ajudar. Eu estou só te dando a dica. Eu toquei no assunto, cara. Professor, para a pessoa, então, vivenciar um fenômeno desse, também é a ficha evolutiva dela, então? Tudo é a ficha evolutiva. Né? Qualquer coisa que você recebe de amparador, ele viu a sua ficha. Antes ele te conhece, tu sabe tudo. Entende? A pessoa atingir esse parafenômeno, a partir de que nível é? Por exemplo, entre nós... Vocês já estão mais ou menos predispostos a isso. Aí entra predisponência, não é isso? Uma predisponência, depende de vocês. Mas há pouco... Se vocês fizerem a primeira coisa, as maiores exigências vocês já atendem. Qual que é? Sim. Curso intermissivo. Agora... A segunda, vocês estão estudando além do curso intermissivo. Quer dizer, não chega além, porque aqui a gente ainda não consegue plasmar o curso inteiro. Mas, para o nível de retrocognição do curso intermissivo de vocês, a conscienciologia já dá uma de mão. Vocês não vão falar nada. Estão entendendo? Então, acabou. Vocês estão com predisponência. Tem lógica isso aí? Tem? Se a Marilza admitiu, é porque... Valdo, perguntando de outra forma, você disse há pouco que tem gente que, se tiver esse fenômeno, pode dar um problema sério. Que casos são esses? O problema sério da pessoa é se ela ainda não está firme dentro dos princípios que ela abraçou. Se, por exemplo, o princípio da descrença, ela ainda tem um vacilo, não é assim que o povo chama hoje, é vacilo, né? Esse vacilo pode criar problema para ela. Porque a hora que ela lembrar do bem bom que ela esteve, isso é uma coisa. Agora aqui, você já pensou uma mulher que nunca teve orgasmo nessa vida? Já está com 40 anos e ela teve curso intermissivo. Ela chega a ver as nossas coisas todas. Ela está preparada para ter isso? Como é que fica? Não, vamos fazer a abordagem séria do assunto. Como é que fica? Isso não é piada, o negócio é muito sério. O curso intermissivo não é passaporte para alegria, quer dizer... Pois é, aí é que é o X. Então a pessoa, ele deu o resumo. Repete aí alto, fala. Fala alto aqui, ó. O curso intermissivo não é passaporte para alegria. Pois é, não é. Ele tem razão, que o processo é de maturidade evolutiva. Falou o filósofo. Falou e dizeu. Hein? Falou e dizeu. Ele falou e dizeu. Ele acabou de dizer. Tá entendendo? A gente nunca passou por um monte de coisa e já está conhecendo teoricamente, né? Sim. Pelo menos o nome, etc. Aí eu queria saber, assim, no seu caso, que você teve um monte de coisa e ninguém te explicou antes. Como é que foi isso? Não, no meu caso é porque eu venho mexendo com o processo de parapsiquismo esse tempo todo, né? Isso é normal, né? Escuta, uma pessoa não nasce aqui à toa ou gratuitamente e aos 3 anos já tem processo de parapsiquismo
E outra coisa, não sofre com isso. Não, eu sei, mas queria Como é que saber... é? Isso, eu tenho uma responsabilidade danada nisso. E outra coisa, isso não nasceu à toa, isso não é gratuito. Mas eu queria saber assim, ó. Hoje a gente tem intrafisicamente alguém para explicar isso para a gente. O seu caso, o caso de pessoas... Não, eu também tive outros. Esses professores todos que me ensinaram, essa coisa toda, porque isso tudo é uma confluência. Vocês todos tiveram antes de mim um monte. Agora, uns fizeram confluência da ideia, outros, aquilo passou. Não é isso não. Então assim, ó, se você em outras vidas não teve intrafisicamente alguém, eles falaram alguma coisa disso para você, em algum curso intermissivo, ou quando você teve o fenômeno, o amparador que estava com você te explicou? Aqui, ó, vamos talvez vai explicar isso mais para você, arranjar uma outra saída, para a gente fazer uma outra abordagem. Vamos só pensar. Nesse último milênio, quem aqui esteve numa Comunex avançada, nem que tenha sido de visita, já tem uma predisposição para isso. Comunex avançada de visita. Foi lá de visita e sentiu o que é. Lá dentro da pessoa ela já tem isso. Agora, chega aqui uma pessoa e ela fica cada vez mais dentro do processo da depressão. A depressão é totalmente o contrário disso, é o outro extremo. Se ela se enrola ali, ou ela está muito assediada, ou o processo do assédio dela é que está desencadeando aquilo tudo. Então veja, essa possivelmente nunca viu isso em larga escala. Se ela viu, ela ouviu o galo cantar, mas não sabe onde. Sentiu o cheiro, mas não sabe onde é que é a origem. Entende? Não, mas o que eu estou perguntando é assim, ó. Hoje, né, a gente está conhecendo uma série de fenômenos. O de hoje, pangrafia, vários fenômenos que a gente nunca teve, né? Agora, por exemplo, você já vem tendo isso faz algum tempo. Mas eu queria saber assim, quando você teve a primeira vez, você já tinha ouvido falar num curso intermissivo? Algum amparador tinha contado? Eu vi primeiro as coisas teóricas, para depois o negócio ficar na prática. Agora veja, isso tudo com o tempo, você mesmo começa a suscitar as hipóteses. Você já vai vendo aquilo. É como se você puxasse o fio da meada. Pouco a pouco, aquilo começa a ficar mais claro, mais claro, mais claro, mais claro. Mas você viu... Negócio de curso intermissivo e a possibilidade da reurbanização comigo é de 1100. Eu tive muitas vidas depois disso. Mas você viu teoricamente e extrafisicamente, porque intrafisicamente não tinha nada disso? Não, mas intrafisicamente também a gente tinha. Quando a gente mexe com parapsiquismo, o negócio de você estar aqui ou de lá não interessa. Eu já faz muito tempo que isso não interessa. Tanto um quanto o outro você já pega. Você está entendendo? Agora, o caso todo aí é da pessoa dar valor para isso. Se ela dá valor, se ela prioriza. O que é que eu vi falando em prioridade aqui? O processo é o seguinte: qual o nível de prioridade que você dá para isso? Você veja, tem pessoa que chega e começa ainda, discute e acha ruim fenômenos banais que a gente tem. Ela tem dificuldade de entender a clarividência, de perceber uma mediunidade impressiva dessas que o Kardec falou, da pessoa sentir que tem uma presença ali perto. Uma das coisas mais banais que tem. E os casca-grossas totais? Esse que tem armadura, capote, escafandro, veste. Eu estou até com uma condição aqui, ó. Traje espacial, capote cirúrgico, avental de chumbo, roupa do apicultor, vestimenta anti-UV, macacão anti-chama, anti-fogo, roupa anti-aço, traje anti-estatura. Essa pessoa é o casca-grossa. Eu quero mostrar isso aí na questão do casca-grossa para estudar, então eu fiz uma relação, o Pedro fez uma listagem para mim, e eu pedi para o Mário também, então eu estou estudando o processo. Mas onde que você estudou isso teoricamente? Teoricamente? Teoricamente eu estudei extrafisicamente. Só as consultas que eu fiz num negócio que tem, telão. Você está entendendo? Tipo telão.
Você está entendendo? Como é que é o nome disso? Parapsicotécnico. Pois é. Agora, olha, vocês hoje estão começando a falar de assuntos que vocês não lembravam, mas que a maioria já foi tocado com vocês esse assunto. Por causa do curso intermissivo. Valdo, eu queria que você explicasse essa questão teórica, que no momento era teórica, curso intermissivo, depois era incentivo à prática. Mas existe isso, ou a gente já teve muitas dessas vivências? Não, lá, por exemplo, o negócio era totalmente teórico. Aqui comigo, não, vocês já estão na TEAD. Na TEAD, eu sei. A diferença é essa. Mas a teoria, vamos dizer, ela incentiva a você... Muita coisa se você não entende... Mas lá vocês não ouviram falar nisso. Então foi a primeira vez. Então começaram a pensar, admitir uma opção de coisa. Falaram assim, não, o resto eu tenho que estudar com calma. Agora, quando vocês chegarem aqui, já começar a vivenciar isso. Lá era mais teórico. Vocês prepararam a sua PROEX. Aqui não, você já está cumprindo, executando. Mas tem muitas dessas coisas que tem gente aqui que já vivenciou, outros já, não, outros menos, outros tipos, a modalidade é diferente do fenômeno. Isso tudo varia. Agora, desse fenômeno de hoje... Esse aqui é top. Para muita gente. Você falou que quem não está entendendo tem algum problema, mas... Aqueles que não estão entendendo demais... Se a pessoa não está tendo problema. Porque às vezes, Arlindo, uma pessoa até admitiu aquilo tudo lá no curso intermissivo. Ela chega aqui, acontece a opção de rebordosa lá. Há o processo da pusilanimidade. Ela, com o corpo que ela tem, com a genética, ela não conseguiu dominar aquilo do jeito que devia. A paragenética dela praticamente foi abocanhada pela genética. Ela vai ter uma opção de coisa com isso aí, uma porção de problema. Mas se a pessoa também não vivenciou, ela também não vai entender. Mas não quer dizer que não admite. No meu caso, eu admito o fenômeno, mas eu não entendo... Pois é, mas você está caminhando. O caminho é esse. Mas é porque a questão de retros, ela é uma retro mais de nível maior. De alto coturno. De patamar elevado. Provavelmente nunca tive isso, né? Com certeza. Voltando à pergunta da Kátia e mais ou menos o que o Arlindo está falando. Como é que eu vejo isso, né? Eu acho que assim, a gente tem a predisposição, o senhor teve teoricamente o estudo desses fenômenos, mas quando o senhor chega aqui e tem esses fenômenos aqui, o senhor sistematiza eles. Então não é uma coisa assim que alguém tem que ter falado, é a personalidade que tem que fazer a pesquisa, é isso que eu estou falando. O problema todo é o seguinte, vocês têm que ver se o que eu estou falando é lógico. Tudo que eu falo. Pega os verbetes aí e começa a meter o pau. Aquilo que eu falei, desanca com o assunto, faz a reputação, critica tudo. O negócio todo é esse. Agora veja, se você admite a base disso, você está perdida, né? Você teve curso intermissivo e tem muita coisa para fazer. O problema é seu. Eu estou resolvendo o meu problema, informando a vocês. Agora, o que vocês fazem com a informação é problema de cada um. Não, eu entendi isso. Agora, assim, por exemplo, esse tipo de fenômeno, por exemplo, como eu estou vendo agora, o senhor teve um fenômeno, o senhor caracterizou ele, o senhor descreveu ele. Então, assim, não era para ninguém ter explicado para o senhor que o senhor ia vivenciar esse fenômeno, mas o senhor tinha predisposição antes... Não, a coisa melhor antes, que tem é você fazer a narratologia, a coisa mais fácil que tem. Você criar uma coisa ou conceber ideias que não tem nada plasmável é muito mais difícil. Agora, narrar um fato que você já vivenciou é a coisa mais fácil. Escrever, por exemplo, meu almoço hoje é a coisa mais fácil que tem. Sou capaz de escrever com detalhes incríveis. Falar até o tamanho do macarrão que eu comi. Está entendendo por quê? Isso é a narratologia, a coisa mais fácil que tem. Conceber já é mais difícil. Então, veja, na hora que aparece um fenômeno desse, se a pessoa tem muita dificuldade nisso, ela mesma vai ver qual o nível da teoria disso nela, o nível da vivência, o nível da concepção, o nível da aceitação do fenômeno. Tudo isso tem. Agora, por exemplo, no curso intermissivo, nem que seja uma pitada, aquilo, vamos dizer assim, o cheiro, tem vários nomes, a degustação, o prelibar, o nome é a palavra prelibar. Prelibar dessa realidade, vocês tiveram. Porque na maioria dos cursos tinha lá
uma determinada matéria sobre esse processo. Eu queria fazer uma outra Da acuidade mais ampla, do intermissivista. Eu queria fazer uma outra pergunta para ver se eu entendi isso. Assim, ó, existem alguns fenômenos que ainda ninguém vivenciou e que a gente é capaz de descobrir? Ou todos os fenômenos? Um monte deles. O que é que eu já falei que tem um monte de fenômeno aí? Um monte. Mas eu digo assim, tem predisposição, mas nem Por isso que eu quero você fazer estudou, esse livro sobre a mega fenomenologia, porque quando a pessoa começar a estudar isso com mais detalhes e começar a fazer as interações, associações de ideias, vai vislumbrar ela vai ter, vocês vão ter mais retrocognição. Eu quero deixar um livro aí sobre isso, porque já assim mastigado. Isso tudo vai ter na enciclopédia, que eu quero incluir tudo na enciclopédia, mas ali não, eu já vou dar mastigado, só falta deglutir, se for possível. Por isso que eu falei, se eu juntar alguns desses verbetes, já vão dar ideia. É mais do que a remissologia, a pessoa vai ver um depois do outro como é que é. Entende? Valdo, essa dúvida, o curso intermissivo seria só teórico, porque lá na psicotécnica você tem vivência. Agora, um fenômeno desse tem alguma simulação de vivência para a pessoa entender melhor? Olha, esse aí não dá para fazer simulação, porque a pessoa é o seguinte, ela vai ter assim uma condição de expansão da consciência, do jeito que a pessoa pensa. Mas aquilo é um processo de mental soma. Ela se sentiu bem, se sentiu feliz, se sentiu, às vezes, aquilo alguns segundos. Mas isso não é nada perante esse fenômeno. O fenômeno é assim, você vivencia, você lembra, tem a cena, o que aconteceu, o que deu, o que você pensava ali, o que os outros pensavam, qual o entrosamento que você tinha com aquelas consciências. Pensa bem. Outra coisa, ali tinha evoluciólogo no meio, um monte de condições, e você conhece várias pessoas, do jeito que é que tem aqui, muitos de vocês que eu conheço bem, coisa do passado, e lá todo mundo sabia quem era quem. Aqui a maioria tudo é cego, surdo e mudo. No curso intermissivo, mesmo quando é teoria, a pessoa assimila também a maior lucidez, mas existe alguma interferência além disso para a pessoa assimilar? Existe, por causa do ambiente. O ambiente lá, ele faz a convergência do positivo, do sadio, do homeostático, do rígido. Como é que fica? Mas você acessa... Você já pensou? A pessoa vai ter esse fenômeno no lugar, tudo positivo para ela. Como é que fica? Por exemplo, tem coisa que não pode acontecer com uma pessoa dessa. A pessoa, por exemplo, está em lua de mel. Vai acabar com tudo. Não sobra nada, não vai ter nada. Vira lua de fel. Como é que fica? Você está começando a entender? Eu quero que vocês comecem a pensar como é o fenômeno em relação com as outras coisas. Por isso que eu mostrei o processo de orgasmo, eu estou falando agora de lua de mel. Faz a inter-relação dos assuntos, associação de ideias, para vocês verem isso. Agora, eu sei que vocês têm uma certa dificuldade, porque pensar em que você já foi serenão por alguns segundos ou minutos é duro, né? O povo tem dificuldade, né? Eu estou falando serenão, que é para liquidar com o assunto, para não haver reclamação da sua parte. Entende? Coloca em vários lugares assim. Como é que é? Uma pergunta que o senhor coloca que me deu um impacto assim, que o senhor pergunta assim: você despreza o serenão que está dentro de você? Pois é isso. Tá aquilo que é justamente esse. Até que ponto que você não dá valor para ele? Que tal você fazer exumação do serenão que dorme em você? Agora aqui. Comecei a fazer TENEPS há uma semana, apesar de reconhecer que minha condição está aquém do ideal do praticante. Essa noite me vi deitada numa cama de um lugar que parecia um hospital e apareceram 3 homens. Um deles falou: ainda vai demorar muito para você ter condições de fazer TENEPS. Eu perguntei se podia continuar tentando. Ele disse que se eu quisesse podia, mas que ia demorar. A pergunta é: será que posso aceitar isso como uma recomendação do amparador ou pode ser assediador? Olha, eu acho que melhor é você continuar com a sua TENEPS, porque vão acontecer outras coisas nesses 6 meses. Vai ser uma semana. Já aconteceu isso.
E outra coisa, está na hora, leva o negócio a sério. Já que você desencadeou, deu tiro de meta, vai até o segundo tempo do jogo. Vamos fazer força. Ganha a partida, ela é decisiva. É isso? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 13 votos online, 14 perguntas respondidas online, 21 perguntas presenciais, 62 assinaturas no livro de presença e 13 praticantes da técnica de indexes. Hoje vamos ter 3 recados: Alcira, Côncius, Rose, dinâmica de para direito, Cristiane, curso de definição da especialidade pessoal. Os verbetes para a votação de hoje são ACPIP, alternância de tarefas, autoidentificação somática, auto-mega-trafarismo, confrontação urbanística, mega-fenomenologia, mega-trafar explícito, meio de sobrevida, mini-falha, preferenciologia, pré-intermissivista, quintessência evolutiva, realidade relevante. Eu gostaria de convidar a todos para a dinâmica do Paradireito. Quem quiser fazer as inscrições ainda estão abertas, poderá se dirigir à secretaria lá do CAEC, lá na recepção. A dinâmica está ocorrendo todas as quintas-feiras, das 15 às 17h15. Por enquanto a gente está fazendo lá no auditório da Holoteca e em breve voltaremos aí na sala das dinâmicas. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. A Consus gostaria de convidar aos inversores que no dia 5, 6 e 7 de junho haverá um inversor cobaia do consensograma. Qualquer informação na recepção do CAEC ou com a gente mesmo, tá? Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vim aqui reforçar o convite para o curso de definição da especialidade pessoal. Nós sabemos que tem muitos voluntários na Conscienciologia que nos ajudam, estão colaborando já há bastante tempo, mas nem todos têm definido a sua linha de trabalho, a sua linha de PROEX. Aquela área onde a pessoa vai se dedicar para ter uma produtividade maior, escrever um livro, montar um curso, uma aula, enfim, poder estar retribuindo tudo que ela já recebeu em termos de conhecimento. Então, esse curso visa essa definição pelos alunos. São somente 20 vagas, nós já temos 13 inscritos, só temos mais 7 vagas, já temos 2 duplas evolutivas, que foi a ênfase colocada aqui na tertúlia do linha de abertura, do verbete linha de abertura. Então, fica o convite para todos estarem participando. O curso começa 30 e 31 de maio, são 4 módulos, com as técnicas da conscienciometria, da parasociometria, da proexologia, e no último módulo, os alunos é que vão dar o curso. Na verdade, os alunos vão dizer a definição que escolheram, da especialidade, vão apresentar as suas definições de especialidade. Maiores informações na recepção do CAEC, para descontos e valores, vocês podem procurar as meninas na recepção. Obrigada. O verbete vencedor para amanhã é Mega Fenomenologia com 11 votos. Obrigado, boa tarde a todos.